Escutar com paciência as fofocas dos outros querendo ao mesmo tempo que eles parassem com isso era igualmente frustrante. Buan precisava fazer alguma coisa para quebrar a dinâmica, então ele descobriu que podia aplicar as mesmas táticas que havia usado com sua família, e funcionou. Ele agitava as coisas de propósito e ao mesmo tempo não se envolvia em alianças. E como acontecera com sua família, ele notou o tremendo poder que sua autonomia lhe dava no grupo. Ninguém vai muito longe na vida sem aliados. O truque, entretanto, é reconhecer a diferença entre aliados falsos e verdadeiros. A falsa aliança é criada a partir de uma necessidade emocional imediata. Ela requer que você desista de algo que é essencial para você mesmo e o impede de tomar suas próprias decisões. Uma aliança verdadeira é formada por interesses pessoais mútuos, cada lado suprindo o que o outro não pode conseguir sozinho. Não é preciso fundir sua própria identidade com a de um grupo ou prestar atenção às necessidades emocionais de todo mundo. Ela lhe dá autonomia. Durante toda a sua vida você vai se encontrar em grupos que exigem fusão, forçando-o a todos os tipos de falsas alianças que comandam suas emoções. Você precisa encontrar um caminho para a posição de força e poder, ser capaz de interagir e se envolver com pessoas sem perder a autonomia. Você habilmente evita falsas alianças ao tomar atitudes provocantes que não deixam as pessoas prendê-lo em uma armadilha. Você perturba a dinâmica ao máximo possível, tendo como alvo os causadores de problemas e os controladores. Quando estiver em uma posição em que for capaz de permanecer racional dentro do grupo, você pode parecer unir-se em uma aliança sem ter de se preocupar em perder o controle de suas emoções. E descobrirá que, como a pessoa que é ao mesmo tempo autônoma e parte do grupo, você se tornou um centro de gravidade e de atenção. Entre em ação para fingir que está ajudando os interesses dos outros, só para promover os seus próprios no final. Este é o disfarce e estratagema perfeitos para concretizar suas ambições, pois as vantagens que você parece oferecer servem apenas como chamarizes para influenciar a vontade das outras pessoas. Elas pensam que os interesses delas estão sendo favorecidos quando, na verdade, estão abrindo caminho para os seus. Baltazar Gracian, de 1601 a 1658. Chaves para a guerra. Para sobreviver e progredir na vida, nos vemos constantemente tendo de usar as outras pessoas para algum propósito, alguma necessidade para obter recursos que não conseguimos sozinhos, para nos dar algum tipo de proteção, para compensar uma habilidade ou talento que não possuímos. Para descrever relacionamentos humanos, entretanto, a palavra uso tem conotações pejorativas, e em qualquer caso sempre gostamos que nossas atitudes pareçam mais nobres do que são. Preferimos pensar nestas interações como relacionamentos de assistência, parceria, amizade. Não se trata de uma simples questão semântica, ela é a origem de uma perigosa confusão que vai acabar prejudicando você. Quando você procura um aliado, é porque tem uma necessidade, um interesse, que quer satisfazer. Esta é uma questão prática, estratégica, de que depende seu sucesso. Se deixar que emoções e aparências contaminem os tipos de alianças que você forma, está correndo perigo. A arte de formar alianças depende de sua perícia para separar amizade de necessidade. O primeiro passo é compreender que estamos sempre usando as outras pessoas para nos ajudar e promover. Buan chegou até a usar sua própria família em um experimento para solucionar um dilema profissional. Não há nenhuma vergonha nisto, nenhuma necessidade de se sentir culpado.
Nem devemos levar para o lado pessoal se percebermos que alguém está nos usando. Usar as pessoas é uma necessidade humana e social. Em seguida, pensando nisso, você deve aprender a fazer com que estas alianças necessárias sejam estratégicas, aliando-se a pessoas que podem lhe dar algo que você não consegue sozinho. Para isto você precisa resistir à tentação de deixar que suas decisões sejam governadas por suas emoções. Suas necessidades emocionais são o objetivo de sua vida pessoal, e você precisa deixá-las para trás quando entra na arena das batalhas sociais. As alianças que mais o ajudarão são aquelas que envolvem interesses pessoais mútuos. Alianças contaminadas com emoções, ou com laços de lealdade e amizade, só causam confusão. Ser estratégico em suas alianças também o afastará de envolvimentos nocivos que são a ruína de tantos. Pense em suas alianças como pedras para pisar em direção a um objetivo. Ao longo de sua vida, você estará constantemente pulando de uma para outra segundo suas necessidades. Depois de atravessar este determinado rio, elas ficam para trás. Vamos chamar esta forma de usar aliados, mudando constantemente mas avançando, de jogo de alianças. Muitos princípios chaves do jogo de alianças tiveram origem na antiga China, que era composta de numerosos estados em um fluxo contínuo, ora fracos, ora poderosos, depois fracos de novo. A guerra era um assunto perigoso, pois o estado que invadisse outro despertaria um bocado de desconfiança entre os outros e com o tempo frequentemente se veria perdendo terreno. Enquanto isso, um estado que permanecesse fiel demais a um aliado talvez se visse atraído para uma guerra da qual não poderia se livrar e, no processo, acabaria derrotado. A formação de alianças adequadas era de certo modo uma arte mais importante do que a própria guerra, e os estadistas especializados nisso eram mais poderosos do que os líderes militares. Foi com o jogo de alianças que o estado de Qin conseguiu aos poucos se expandir durante o perigoso período dos estados guerreiros, de 403 a 221 a.C. Qin fazia alianças com estados distantes e atacava os vizinhos. O estado vizinho que Qin tinha invadido não podia obter ajuda de seu vizinho distante porque esse agora era aliado de Qin. Se Qin enfrentava um inimigo que tivesse um aliado-chave, trabalharia primeiro para desfazer a aliança semeando divergências, espalhando boatos, cortejando um dos dois lados com dinheiro até a aliança se romper. Então Qin invadia primeiro um dos dois estados, depois o outro. Aos poucos, ele foi engolindo estados vizinhos até que, no final do século III a.C., conseguiu unificar a China, um feito notável. Para jogar corretamente o jogo de alianças, hoje como na antiga China, você precisa ser totalmente realista. Pensando com muita antecedência e mantendo a situação o mais fluida possível. O aliado de hoje talvez seja o inimigo de amanhã. Sentimentos não têm lugar neste quadro. Se você é fraco, mas inteligente, pode aos poucos ir pulando para uma posição de força ao quicar de uma para outra aliança. A abordagem oposta é fazer uma aliança-chave e ficar nela, valorizando a confiança e um relacionamento firme. Isto pode funcionar bem em épocas estáveis, mas em períodos de mudanças constantes, que são os mais comuns, pode ser sua ruína. Diferenças de interesses surgem inevitavelmente e, ao mesmo tempo, ficará difícil você se desemaranhar de um relacionamento no qual foram investidas tantas emoções. É mais seguro confiar na mudança, manter suas opções em aberto e suas alianças baseadas na necessidade, não em lealdade ou valores em comum. Na era dourada de Hollywood, atletas eram pessoas que quase não tinham poder. As carreiras eram curtas, mesmo uma grande estrela seria substituída em poucos anos por alguém mais jovem.
A atriz permanecia fiel a seu estúdio, depois via os papéis se esgotarem sem poder fazer nada. A atriz que melhor resistiu a essa tendência foi Joan Crawford, que jogou sua própria versão do jogo de alianças. Em 1933, por exemplo, ela conheceu o roteirista Joseph Markowitz, na época um rapaz tímido apenas estreando no que seria uma ilustre carreira. Crawford reconheceu imediatamente seu talento e não poupou esforços para ser sua amiga. Para grande espanto dele, ele continuou escrevendo 9 roteiros para ela, ampliando muito sua carreira. Crawford também cortejava câmeras e fotógrafos, que depois trabalhavam horas extras para iluminá-la bem e lhe dar uma boa aparência. Ela faria a mesma coisa com um produtor que controlasse um roteiro que tivesse um papel que cobiçasse. Crawford com frequência fazia alianças com jovens talentos promissores que valorizavam um relacionamento com a estrela. Depois, rompia diplomaticamente com eles ou esquecia os laços quando não mais atendiam às suas necessidades. Nem ela permanecia fiel ao estúdio, ou, na verdade, a ninguém, só a si mesma. Sua forma não sentimental de abordar sua própria rede de alianças sempre diferentes permitiu que ela evitasse a armadilha que a maioria das atrizes encontrava inserida no sistema. O segredo deste jogo é reconhecer quem pode promover melhor seus interesses naquele momento. Não precisa ser a pessoa obviamente mais poderosa em cena, aquela que parece ser capaz de fazer o máximo por você. Alianças que satisfazem necessidades específicas ou atendem a deficiências particulares são quase sempre as mais úteis. Grandes alianças entre duas grandes potências em geral são as menos eficazes. Como Luís XI tinha um exército fraco, os suíços, embora atores menores no cenário europeu, eram os aliados de que ele precisava. Reconhecendo isso com anos de antecedência, ele cultivou uma aliança que confundiu seus inimigos. Quando jovem e ambicioso assistente de congressista em Washington, Lyndon Johnson percebeu que lhe faltavam todos os tipos de poderes e talentos para levá-lo até o topo. Ele se tornou um esperto usuário dos talentos alheios. Percebendo a importância de estar bem informado no Congresso, ele fez questão de travar amizades e se aliar àqueles que ocupavam posições chaves altas ou baixas na cadeia das informações. Ele era particularmente bom com homens mais velhos que gostavam da companhia de um rapaz animado e do papel de figura paterna dando conselhos. Lentamente, de garoto pobre do Texas sem conexões, Johnson alçou-se ao topo, por intermédio de sua rede de alianças convenientes. É uma estratégia comum em corridas de bicicletas não sair na dianteira, mas ficar logo atrás do líder, uma posição que reduz a resistência do vento. O líder enfrenta o vento por você e economiza sua energia. No último minuto, você dispara na frente. Deixar que os outros reduzam a resistência por você e gastem a energia deles em seu benefício é o auge da economia e da estratégia. Um dos melhores estratagemas no jogo de alianças é começar parecendo ajudar uma outra pessoa em alguma causa ou luta, com o único propósito de promover seus próprios interesses no final. É fácil encontrar pessoas assim, elas têm uma óbvia necessidade, uma fraqueza temporária que você pode ajudá-las a superar. Agora você as colocou em uma situação de sutil obrigação com você, para você usar como quiser para dominar os assuntos delas, desviar as energias na direção que você deseja.